Fala galera, sejam bem-vindos a mais um episódio da nossa série Entre Faixas Preta. Eu sou o Johnny da BJJ 24 Horas e o convidado de hoje é o professor e atleta Leandro Santos. Fala campeão, na boa? Fala, Johnny. Tudo tranquilo? Beleza, tudo tranquilo, graças a Deus. Cara, é um prazer ter você aqui hoje no nosso episódio aqui, um episódio eu acredito que vai ser muito produtivo aqui pra galera que tá assistindo aqui, pra conhecer a tua história, né? Você tá aí há muitos anos já nessa jornada do jiu-jitsu. E hoje a ideia é o quê? É compartilhar a tua história com a galera que segue a gente, acompanha nosso trabalho aí e que também está nessa caminhada do jiu-jitsu aí para motivar essa galera a chegar aí também na tão sonhada faixa preta, né? Legal, legal. E eu acho que a gente podia começar você contando como que você conheceu o jiu-jitsu, como que foi essa tua introdução no jiu-jitsu, que você começou a conhecer o jiu-jitsu, quem que te apresentou, como é que foi? Então, o jiu-jitsu eu conheci através de um amigo, né? De um colega do trabalho. Né? Eu estava passando por uma situação bem difícil, assim, questões pessoais, né? Então, eu estava querendo fazer alguma coisa além do trabalho, né? Que o trabalho também já não estava nem, como posso dizer, não estava contente nem com o meu trabalho, né? Eu precisava fazer alguma coisa a mais. Então, esse colega me convidou para fazer uma aula experimental de jiu-jitsu, né? Eu falei, não conhecia o jiu-jitsu, né? Eu vim das artes marciais desde criança. Desde a capoeira, treinei um pouquinho de Muay Thai. Mas eu nunca tinha visto o jiu-jitsu de perto, né? Então a primeira vez que coloquei um kimono foi apaixonante. Entendi. Eu fiz a primeira aula, já fiz um rolinho ali, meio de leve e tal, acabei gostando. Como eu já era meio atlético, né? Então pra mim foi mais fácil de chegar. Já foi mais fácil essa introdução, hein? Isso. E aonde que foi essa primeiro contato? Em qual academia que foi? Então, o primeiro contato foi na Gracie Barra, né? Uhum. Meu colega até hoje é de lá. E a primeira aula foi lá. Eu fiz a primeira aula experimental. E aí na verdade eu fiz o plano, né, de 3 meses na época. Só como o horário era muito tarde, desses 3 meses eu acabei tipo indo 2 semanas, um mês no máximo. Uhum. Então eu optei a ir pra perto da minha casa, né? Procurar o jiu-jitsu perto da minha casa, aí eu conheci o meu primeiro professor de verdade, que é o JC. O JC. Isso. Então o JC é um dos responsáveis aí para te dar esse startup Isso. aí, fazer você gostar do jiu-jitsu e tá nessa caminhada. Ele me ensinou toda a base ali do jiu-jitsu, né? O jiu-jitsu raiz ali, foi tudo com ele. E eu vejo sim que o jiu-jitsu ele mudou bastante, né? Desde quando a gente começou até agora ele já evoluiu bastante. E como que foi para você nesse primeiro ano ali, de faixa branca para azul? Você sempre foi um competidor ou quando que você descobriu essa parte aí de competição? Nessas primeiras faixas aí, como é que foi? Legal. A parte de competição sempre teve em mim, né? Eu sempre gostei, né? De não só treinar, mas como lutar. Então pra mim foi bem fácil na faixa branca, já acho que eu tava com não tinha um ano, tinha uns 8 meses de jiu-jitsu, eu já participei do interno, né? Uhum. Até meu primeiro campeonatinho foi numa luta casada dentro da Thai Brasil, né? Onde eu fiz a minha primeira luta sem kimono. Ah, que massa. Então eu nem tinha lutado de kimono ainda, primeiro eu lutei sem kimono, por isso que minha paixão veio direto do sem kimono. Eu lutei mais sem kimono do que kimono. Já começou sem kimono. Aí eu lembro que eu fiz a luta, deu acho que 40 segundos de luta, consegui finalizar, deu tudo certo na primeira luta, aí virou... Então você já começou ganhando na primeira luta que você participou, já ganhando. Porque quando perde a gente já fica meio triste, né? Comigo já foi totalmente o oposto. Eu comecei perdendo. Primeira luta que eu lutei também foi num campeonato interno, só que eu tinha tipo 2 meses de jiu-jitsu. E aí ia ter um campeonato lá, eu cheguei pro professor e falei, professor, posso participar aí e tal? E eu era novo. Ele falou assim, cara, como é interno, se você quiser, vai pegar experiência e tal, né? Isso. Então tem que se preparar. Só que daí pra mim foi totalmente ao contrário. Eu entrei, cara, tomei um sacode do cara lá, tava ganhando, daí já até contei outras vezes aqui, perdi, só que pra mim aquilo ali me motivou, entendeu? Eu mesmo perdendo, aquilo ali serviu de combustível, falou assim, cara, eu tenho que aprender essa parada aí, eu tenho que ficar bom e eu quero continuar, e eu gostei. E eu acredito que deve ter muita gente que o cara se frustra ali, né? Você ainda teve essa mentalidade, né? Tem gente que se frustra e não treina mais. E não volta mais ou pra treinar ou pra competir, né? Por isso que hoje na minha academia eu não forço, né? Eu falo, quer lutar, a gente aconselha a fazer uma luta, mas eu já explico que tudo pode acontecer. Não é esperar a vitória, né? Uhum. Sim a luta. Vai lá, faz uma luta boa. Se não gostar, volta. Treinar mais.
E é isso daí, né? Porque é difícil. O jiu-jitsu, assim, ele é muito complexo. São muitas técnicas, são muitas coisas que você tem que desenvolver ali para você ir bem num campeonato. Porque não é só técnica, é uma parte mental também que envolve muito. Então a pessoa ela tem que estar preparada para conseguir administrar tudo isso daí, né? Não é todo mundo que tem Não um é todo psicológico, mundo. né? E aí essa tua trajetória ali na faixa da branca para azul ali, Então, da o branca que pra você azul, lembra de história boa ali da branca para azul, olha, de competições? de branca, na minha época não tinha tanto campeonato, né? Então tinha uma lutinha interna, tinha os paranaenses. E na minha época a gente não lutava ainda o brasileiro, o sul-americano, esses campeonatos maiores, nem passava pela nossa cabeça, né? A gente queria lutar os campeonatos que tinha próximo. Aí na faixa azul, que eu acabei trocando de professor, né? Na verdade, não foi uma troca, a equipe era a mesma, né? Sempre foi a mesma. Eu acabei indo pro Buiú, que o Buiú já era um pouco mais profissional nessa parte de competição. Então lá que eu fui conhecer, a fazer minha cartilha CBJJ, lutar os Open, lutar, enfim, lutando fora. Então ali eu comecei a querer viver mesmo do esporte. Ali eu falei, pô, jiu-jitsu eu acho que dá pra viver, dá pra... Nessa transição aí de atleta da branca para azul isso, ali. de praticante pra atleta foi na faixa azul mesmo. Entendi. E daí na azul você competiu bastante? Na azul foi a faixa que eu acho que eu mais competi e que eu mais perdi, na verdade. Porque A- de branco eu tava indo até bem, né? De branca eu pegava alguém, os caras mais iniciante, eu já tinha um tempo a mais de branca, então eu consegui sair bem. Quando eu cheguei na faixa azul, eu tava pegando nego de 3, 4 anos de faixa azul. Na época eu tinha essa mentalidade de ficar bastante tempo na faixa, né? Então ali eu fiquei entre segundo, terceiro. No finalzinho da faixa azul ali comecei a pegar uns primeiros. É isso que eu percebo também, né? Também eu percebi bastante isso. Na branca, eu acho que como é a introdução ali, que a pessoa está se adaptando, está conhecendo e está se desenvolvendo, é fácil você se equilibrar, se equiparar a um outro atleta ali, se dar bem e tal. Só que quando você dá o passo para azul, parece que o negócio muda, né? Já né? fica mais Parece que muda, profissional, né? mais profissional, porque daí você vai chega num campeonato ali, você pega um cara que está próximo para pegar uma faixa roxa, o cara já tem mais 1 ano e meio, 2 de jiu-jitsu a mais que você. E aí o que eu percebo, e não sei se é a tua visão também, na faixa azul ali, se você pegar uma pessoa que tem 6 meses a mais de jiu-jitsu, 1 ano a mais de jiu-jitsu, dá muita diferença. Exato. Porque quando o cara pega azul, o cara fala assim, cara, eu tenho que... Agora não, agora eu tenho responsabilidade, porque tem os brancos querendo bater, tem os roxos querendo bater, e o cara, ele sabe que ele tem que aprender a técnica com mais detalhe, com mais precisão, né? Você vê essa transição aí da branca para azul dessa mesma maneira? Ah, vejo. E hoje tá mais, as formações estão mais rápidas, né? Então você pega a faixa roxa aí, que tem nível de faixa preta, né? Então o nível tá aumentando a cada dia. Eu acho bem bacana, né? Na minha faixa roxa, como eu já queria viver do esporte, então eu tive que encerrar um pouquinho a parte de atleta para começar a dar algumas aulas, né? Então o professor ele abriu as portas para mim poder dar alguns horários para mim poder dar aula para os iniciantes. E é ali que eu iniciei a minha parte de professor, né? Comecei a pegar gosto como professor. Na roxa? Na faixa roxa. Aí na faixa roxa eu fazia essa transição entre trabalhar, dar aula e treinar ao mesmo tempo. Então, como a gente faz isso, muita coisa ao mesmo tempo, a gente acaba pecando em algumas coisas. Então eu comecei a me dedicar mais como professor e pecar um pouquinho como atleta, né? E aí minha faixa roxa foi assim. Eu lutei alguns campeonatos, não lutei tanto, porque eu queria me dedicar mais para meus novos alunos ali, meus faixinhas brancas. Né? Entendi. E a gente quando começa a dar aula, se torna um professor, um instrutor, a gente se obriga a prestar mais atenção em tudo, né? Tudo muda, né? Tudo muda, o cenário muda totalmente, né? De atleta para professor. Que a gente tem, na verdade, o atleta ele é muito egoísta. Né? Ele não pensa no próximo, ele pensa só nele, ele quer saber do treino dele, ele quer chegar na academia e, entre aspas, bater em todo mundo, né? Então eu tive que sair dessa transição de ficar só treinando para poder ensinar. Né? Foi uma transição bem difícil para mim. Eu só estava acostumado a só treinar, trabalhar e treinar, e eu comecei a trabalhar, treinar e dar aula.
Ela teve que mudar todo o cenário. Daí você acaba, o tempo que você está dando aula ali, você acaba que você não treina e essas brechas aí de exatamente. tempo que você tem, você está se dedicando a ensinar Isso. e aí que dá esses gaps no teu desenvolvimento, Então, mas né? eu sempre pensei a longo prazo, né? Então eu falei, vou perder um pouco agora de roxo e marrom, mas quando eu chegar na preta, que é hoje o que está acontecendo hoje eu não preciso sair da minha academia. Hoje eu tenho 12 faixa preta. São os caras que iniciou comigo na faixa roxa. Então hoje eles são todos faixa preta e estão comigo até hoje lá treinando. Então hoje eu tenho uma matéria-prima, um material humano muito grande dentro da academia. Então eu não preciso sair dela para poder treinar. Entendi. Então hoje eu consigo separar mais. Hoje eu só dou aula, né? Dou aula e treino. Então eu perdi lá na faixa roxa e marrom, mas estou ganhando hoje na faixa Hoje preta. então você consegue. Hoje você. Podemos dizer que você está vivendo só o jiu-jitsu hoje. Hoje eu vivo só do jiu-jitsu. Exclusivo para o jiu-jitsu. Exclusivo pro jiu-jitsu. Que bacana. E me diz uma coisa assim, ó. Quando você iniciou lá no jiu-jitsu, você conheceu o esporte, começou, né? Que a tua intenção era ser competidor e aprender o esporte. Como que era a tua visualização assim para a faixa preta? Você já imaginava chegar na Sim. faixa preta? Como que era tipo, Então, essa quando jornada? na minha faixa azul, eu já coloquei na cabeça que eu queria viver de jiu-jitsu, né? Não, porque assim, meu trabalho sempre foi braçal. Aham. Não que não seja ruim, né? Eu sempre trabalhei, se fosse pra trabalhar até hoje, eu trabalharia, sem problema algum. Só que eu sempre quis, quando eu comecei a treinar jiu-jitsu, eu falei, não, eu vou ter que viver de jiu-jitsu. De alguma forma, eu vou ter que dar um jeito. Aham. Então, quando eu peguei minha faixa roxa e tive a minha primeira oportunidade, eu não abandonei. Né? Comecei a trabalhar em cima disso. Comecei a lutar alguns campeonatos valendo dinheiro, comecei a dar aula, comecei a dar algumas aulas particulares para os faixa branca, até chegar na faixa preta. Entendi. E me diz uma coisa, quando você estava ali na marrom, próximo de chegar porque quando a gente pega a faixa marrom, a gente sabe assim, pô, agora eu tô muito próximo, né? Tem que continuar no esporte. Eu acho que a taxa de desistência, de abandono de quem pega uma faixa marrom, eu acho que é mínima, porque o cara tá muito próximo de conquistar ali Exato. a tão sonhada faixa preta, né? E aí a gente já pensa assim, pô, daqui tantos anos ou daqui a tanto tempo eu vou chegar na preta, eu tô quase lá, vou me dedicar e agora a minha Sim. responsabilidade é maior. Como é que estava a tua expectativa para essa chegada da faixa preta? E como que foi no dia que você pegou a faixa preta? Como é que foi para você? Tá, legal, vamos lá. Então, a responsabilidade veio desde a faixa roxa. Então, quando eu cheguei na preta, não foi tão difícil para mim, como eu já tinha essa responsabilidade da faixa roxa de ser professor. Então, eu meio que já assumi isso, a minha vivência já assumiu isso, Uhum. antes de chegar na preta. Claro que o sonho de todo mundo é chegar na preta. É, né? Isso com aí certeza. É óbvio. Então, quando eu cheguei claro, eu esperava a faixa preta, só que quando chegou a faixa preta, que o mestre amarrou na minha cintura, veio um flash na minha cabeça, e aí que eu vi, falei, cara, agora sim eu sou realmente um professor de jiu-jitsu. Aí caiu a Sou um ficha. profissional de jiu-jitsu, né? Ah, passa um filme, né, cara? Todo mundo, querendo ou não, todo mundo critica, ainda mais quando você começa muito cedo, começa a dar aula, tipo, você não tem aquela visão de professor ou de mestre, por você é uma faixa inferior. Mas eu já acreditava nisso, eu já fazia um trabalho bem feito para não pecar. Então, quando chegou a faixa preta, eu falei, agora sim eu sou um profissional de jiu-jitsu. É, porque nem você está falando, né? Tem um peso maior quando você é faixa preta. Sim. Ele tem um peso maior, que é incontestável. Mas é muito importante, pelo menos do meu ponto de vista, é muito importante a gente incentivar os alunos a puxar um treino, né? Para o cara ir se familiarizando ali, Sim. para puxar um treino, para passar às vezes uma técnica mais Exato. básica para os alunos iniciantes. Por quê? Porque isso ajuda ele a se desenvolver na fala, na instrução. Você já está formando um futuro professor, Exato. né? Porque a ideia é o cara chegar lá na faixa preta e ele não parar, ele continuar com o teu legado, continuar passando, compartilhando o conhecimento que ele pegou com você para outras pessoas e tá te auxiliando ali, né? Então muita gente critica, que nem você falou, mas essas pessoas que criticam, os caras não tem o que falar, a gente tem que ignorar essas pessoas aí,
porque é de extrema importância Exato. você dar uma aula, você ser um instrutor, para você ter uma base e se formar como um profissional completo. Porque tem faixa preta por aí que o cara ele não tem a capacidade de dar uma aula. Exato. Se você pedir pro cara puxar um treino, o cara é ótimo lutando. É aquela transição que o cara não fez, que eu acabei de falar, a transição de atleta para professor. Sou né? professor. Aí o cara faz isso na faixa preta, fica mais difícil. Aí fica mais difícil, porque o cara tem que se adaptar. E às vezes o cara cai o cara pode até cair numa outra academia, fazer uma visita, alguma coisa, daí pedem pro cara passar uma posição, o cara congela, o cara trava. O cara sabe, mas ele dá uma travada. Ele sabe pra ele, né? Pra ele. Mas ele não sabe compartilhar aquilo dali. E é muito importante você saber compartilhar, transmitir, né? E no dia da graduação tua lá, como é que foi? Você pegou a faixa, amarrou a faixa na cintura? Como é que foi amarrar a faixa na cintura pela primeira vez? Uma que foi numa graduação geral da Checkmate, né? Em 2019. Tinha mais de 700 cabeças. Nossa, é muita então, gente. Eu nunca tinha pegado o microfone na mão. E aí tem o discurso de faixa preta, aí dois nervosismos, de ter pegado a faixa preta e falar pra todo mundo ali. Foi fantástico, foi muito bom. Que massa, que massa. E aí você pegou a faixa preta, como é que foi? Pegou a faixa preta, voltou pra academia, que você já era professor, já dava aula como marrom, continuou dando aula como preta. O que mudou assim? Qual que é a responsabilidade assim? O que mudou? Pesou mais pra você? Não pesou? Como que foi pra você amarrar essa faixa na cintura e depois daquilo dali, opa, agora a partir de hoje sou um faixa preta. Sim. O que mudou pra você? O que mudou bem real foi o respeito, sabe? Até na faixa marrom, por mais que eu já tinha uma caminhada, já tinha lutado com muita gente, eu já dava aula, eu já tinha minha própria academia, eu não tinha aquele certo respeito igual eu falei anteriormente. A visão no faixa preta é totalmente diferente. Eu lembro até hoje que o pessoal ia conhecer minha academia para fazer uma aula experimental. E quando eles descobriam como era a faixa marrom, eles achavam que eu era meio que um falcatrua. Uhum. Porque você não é faixa preta ainda? Eu não, mas até você explicar para uma pessoa que nunca treinou que você é faixa marrom, que já tem uma história para poder dar aula, é difícil. Então eu perdia muito aluno nessa parte. Esse cara aí acho que é faixa marrom, não é faixa preta ainda. Porque o símbolo da faixa preta é muito forte. É muito forte. Qualquer arte, Marcelo. Você fala que é faixa preta, porque é um negócio que é uma conquista, é uma conquista muito difícil. Exato. Em todas, né? Não é qualquer um. Não é qualquer um. E que nem no jiu-jitsu, em média, uma pessoa normal aí leva de 8 a 12 anos para pegar uma faixa preta. E o que eu costumo dizer é que o cara tem que ter muita disciplina. Eu mesmo, quando comecei, eu tenho colegas que os caras eram mais graduados que eu. Comecei a treinar com os caras na branca, os caras já eram roxa. Depois eu acompanhei os caras. Hoje eu peguei a faixa preta e os caras são faixa roxa, faixa marrom, porque pararam, né? Porque na vida é muito difícil, o cara tem trabalho, tem família, o cara não vive exclusivo para aquilo. E se o cara não tiver uma disciplina muito grande, o cara não vai chegar. Exato. E no jiu-jitsu, que eu sempre falo, que não tem atalhos, não existe atalho. Não interessa se o cara é dono da maior empresa, se o cara é diretor e tal. Se o cara estiver treinando numa academia séria, o cara não vai ser graduado, não interessa o dinheiro que o cara tem, entendeu? O cara ele vai ter que treinar, vai ter que se dedicar, vai ter que viver o processo para ele. Sequência de treino, né? Senão tem que ter sequência. Não vai ganhar, não vai merecer, né? É. Tem que merecer muito. É isso mesmo. E agora vamos contar para o pessoal ali. Ó, pessoal, se vocês estão gostando aí, deixa o like aqui no vídeo, curte aí, compartilha com os amigos aí, que a ideia é a gente levar essa informação, essa história para o maior número de pessoas possíveis, para que as pessoas conheçam o nosso esporte cada vez mais e cada vez mais cresça esse esporte que a gente admira tanto e que a gente ama tanto. Do teu início lá no jiu-jitsu até agora, na faixa preta, de técnica assim, relacionada à técnica, qual técnica que você gosta? Uma das técnicas, claro que vai ter várias, né? Mas uma que você gosta, que você usa bastante e que você pode compartilhar com o pessoal que está assistindo a gente. Então hoje eu sou um cara, vamos dizer que eu não sou bom em tudo, mas eu sou um cara bem completo, sabe? Eu gosto de puxar de guarda, eu gosto de passar. Agora por causa do peso aí eu tô opinando a passagem de guarda, né? Jogar mais por cima. Mais por cima. Então tô trabalhando bastante troca de pegada ali,
tentar derrubar e ficar por cima tentando passar. Então a especialidade hoje é passagem de guarda. Passagem de guarda. E qual passagem de guarda você pode mostrar pra gente aí? Vamos lá. Então começo de luta... Eu vou estar embaixo? Vai estar embaixo. Deixa eu só ajeitadinho aqui. Eu tô trabalhando até com os meninos da academia. É correção de postura, tá? Pode colocar qualquer guarda que você quiser. Aí. Você se ajeitou na guarda, certo? Só virar um pouquinho aqui, ó. O pessoal vê lá. Então tá, coloquei uma Della Riva aqui, pra quem não conhece. Então, com a Della Riva. Normal, todo mundo fica nessa base que eu tô agora, ó. Certo? Aham. Pega na minha gola, ou na minha manga, tudo faz. Então aqui é o caminho, tá? O que eu tô fazendo aqui agora? Nesse ângulo, tá 50% para cada. Então eu posso se desvincular e você também pode se ajeitar para me raspar. Mas quando eu faço isso, ó, domino tua manga, domino tua calça e faço isso, tenta se mexer. Vai, começa a mexer. Ficou bem ruim aqui pra mim. Então, ó, Tô bem eu travado. tô com meus pés cravados no chão e tô Bem puxando, posturado. Bem posturado. Só que não é só a postura, Uhum. tá? Eu tô fazendo pegada forte na boca de calça e na manga. Você tá dominando o Sim. meu cotovelo, que o cotovelo Então tá... aqui, ó, eu jogo todo o meu quadril pra frente e tenta me raspar, fazer alguma coisa. Não, eu tô sem ângulo aqui. Ó, os meus joelhos estão dobrados pra dentro e meu quadril tá pra frente, ó. Aham. Então, aqui, o que acontece? Cada um vai fazer sua passagem. Eu posso daqui jogar e ganhar, ó, o leg drag. Eu posso andar para trás, ganhar espaço e vir ganhando uma meia, tá? Ou para os caras mais ágeis, a estrelinha que eu sempre faço nos campeonatos, eu afasto, ganho confiança, tiro e bato a estrelinha, ganho a lateral. Então, mas o que eu mais passo na academia, porque tem vários pesos, né, várias categorias, então não adianta eu passar uma posição só, senão o cara acaba se travando. Então cada um vai passar na agilidade, outro vai passar amassando, outro vai passar toreando. Então o detalhe importante é que essa troca de pegada aqui que você fez. E minha postura nunca fica tão baixo, tá? Aham. Não que seja errado ficar baixo, né? Cada um tem seu jeito de passar. Então esse é um caminho que a gente achou para poder trabalhar. Então eu tô aqui, ó, levantei, joelho para dentro. É o que eu percebi aqui, ó, desse jeito, às vezes a pessoa pode achar que eu consigo te raspar pra lá. Exatamente. Mas como eu tô sem força aqui no meu abdômen, eu não consigo te jogar pra trás lá. E você não tem pegada também. É, tô sem a Aí eu não pegada. deixo em nenhum momento você ficar... Meu cotovelo tá bem esticado aqui, Isso, meu braço tá bem exatamente. esticado. Tá vendo? Ó, se você puxar, aí você já começa a se arrumar. É. Então, ó, eu não posso. Ó. Pode botar gancho, pode jogar na on leg, Tá bem ruim aqui. onde quiser. Ó, pode entrar por baixo, entra por baixo. Ó, já vem passando. Tá? Mas ali é só a parte de questão de postura. E aí cada atleta... cada atleta ganha seu caminho ali. Toreando, passando, amassando. Ou Então, passando na agilidade. Hoje você tá gostando de jogar mais por por cima, cima. passando. Muito bom. Esse é um pouquinho do trabalho que a gente está fazendo agora lá na academia, mas se a gente falar de posição, a gente vai ficar aí Vai até... ficar a até tarde amanhã. inteira. Não, muito legal. Então, o que acontece hoje? A minha academia ela abre 5 horas da manhã e fecha às 10 da noite. Mas pra mim não ficar tão chato pra mim, então de manhã, 5 da manhã eu passo um treino, 9 da manhã eu passo outro treino, meio-dia eu passo outro treino, 12h30 horário de competição eu passo outro tipo de treino. 6 da tarde é o no-gi, a gente já faz outra parte, outro treino diferente. E o treino das 20, outro treino. Então, Eu não consegui contar quantos treinos que dá no dia lá. Começa às são 5. 5, 9, meio-dia, 12h30, 6 horas e às 20. São 6 treinos. treinos por dia. Todos Caramba. os dias. Então pra galera que quer treinar, que é da região, onde que fica a academia? Então a academia fica em Colombo, né? Na rua Antônio Bertinardi, 713, em cima do posto Ipiranga. Então pra galera que quer ir treinar jiu-jitsu com kimono, sem kimono, tem Com lá na kimono, academia. sem kimono. Se não tiver horário aí, nesses horários não conseguir só chegar. E o horário não falta, horário né? na verdade, esses são horários específicos. Tá. Mas o que acontece? Hoje tem muito atleta lá na academia, né?
Graças a Deus hoje eu consegui montar meu alojamento. Então tá chegando mais gente de fora para poder só treinar. Então a academia ela fica aberta. Se você, eu não posso nesse horário. Mas se você tem um parceiro de treino, você pode ir lá no horário comum e fazer o seu drill. Faz um open matching lá tranquilo. Tranquilo. Que bacana. E você falou de um projeto aí, como é que é? Então, que assim, o jiu-jitsu, graças a Deus, ele me deu tudo o que eu queria, né? Tudo que eu tenho hoje foi através do jiu-jitsu. Vivo uma vida maravilhosa através do jiu-jitsu. Então é um jeito que eu tive de contribuir, né, pro jiu-jitsu. Então eu fiz essa casa, esse alojamento, para trazer atletas que não têm oportunidade para treinar comigo e morar no meu alojamento. Que legal, cara, que legal. É uma forma de contribuir o que o jiu-jitsu me deu. Que bacana, parabéns aí pela iniciativa. Valeu. E fala pra gente aqui, compartilha com a gente aqui, né, em toda essa tua trajetória aí que você tem dentro do jiu-jitsu, pra você, dentro das competições, teve alguma competição assim que ficou marcada pra você, assim, alguma situação, alguma história dentro de uma competição que ficou marcado pra você, que você lembra, quer compartilhar com a galera aí? Olha, tem várias, sabe? O jiu-jitsu, ele te dá muita emoção e muita tristeza ao mesmo tempo, né? Então, por isso que é apaixonante. Ele te dá tristeza, é um mix, né? ele te dá alegria. É um mix de altos e baixos aí que o cara tem que... Olha, eu não sou um cara que ganhei tudo, sabe? Mas sou um cara que lutei tudo. Então, todos os campeonatos do Brasil eu tive a oportunidade de participar. Desde de interno a sul-americano, brasileiro, enfim. Então todos foram muito legais pra mim. Lutei com vários caras de nome hoje nas faixas coloridas, né? Mas como eu tive essa transição de atleta para professor, acabei ficando um pouco para trás nessa questão de atleta. Mas tô resolvendo isso agora na faixa preta, tô correndo atrás. Ainda sou Master 1, mas ainda luto de adulto. Tô correndo atrás do prejuízo. Teve vários. Acho que até o Paranaense de 2021, acho. Que eu queria enfrentar um cara, infelizmente não deu. E eu subi naquele pódio, acho que foi o pódio mais feliz da minha vida, de chegar ali junto com esses atletas e eu de primeiro lugar. Acho que massa. Foi a parte mais legal do jiu-jitsu, pra mim, né? Pra galera que não é acostumada a competir, que eu sempre comento que a sensação que você tem ali quando você sobe num pódio ali, indiferente se você pega um terceiro lugar, um segundo lugar ou o primeiro lugar, a gente vai lá para pegar o primeiro lugar. É uma sensação assim única, né? Eu lembro da minha primeira vez que eu ganhei uma medalha, fez toda a diferença para mim. Eu vim ali numa sequência de derrotas. E aí quando eu ganhei a minha primeira medalha, foi terceiro lugar, e cara, aquilo lá mudou pra mim, aquele gostinho de você subir no pódio. Tudo tem uma estratégia de vida, né? Tem um propósito ali. Às vezes você vê um cara ali no pódio, mas você não sabe o que o cara passou a vida inteira, às vezes, pra chegar ali, né? Então eu vim de uma família muito humilde, tá? Vim de um bairro pobre. Então hoje, só de eu ter tudo o que eu tenho e viver do que eu amo, pra mim, isso aí acho que não tem preço. É gratidão, né? Gratidão, a pessoa ser grata por tudo que conquistou, né? Eu sou grato ao jiu-jitsu, entendeu? É isso aí. Tipo, pra você que não é competidor, cara, você não sabe o que tá perdendo. Você entrar numa competição, você se desenvolve demais. Desenvolve como pessoa, se desenvolve como atleta. Indiferente se você ganha ou perde. Eu acho que a gente aprende muito mais quando a gente perde. Porque quando a gente perde, fica aquele negócio assim, a gente, cara, por que eu perdi pro cara? Foi um detalhe, foi isso, foi aquilo. E a gente volta, estuda mais e fica mais motivado para voltar na próxima. Então, só do fato do cara fazer a inscrição, entrar no campeonato, pra mim, eu já vejo aquele cara como uma pessoa diferente, como um campeão. Mas o cara vai lá, perde na primeira luta. Cara, mas o cara foi. Todos ali estão com o mesmo propósito, todo mundo quer. E ali é aquele jogo de quem quer mais. O cara que quer mais vai levar. É um jogo de psicológico. Quem tiver com a mente mais forte vai levar. Eu não lembro quem que eu escutei falando justamente isso, que 80% é mental e 20% é físico. Exato. Lá na hora. Então quem tiver mais preparado mentalmente vai levar. Vai levar. Se o cara souber administrar a pressão ali, ele vai levar. Então, e isso
ajuda muito na nossa vida, né? Cara, no esporte, quando você está num trabalho, que você está com uma pressão no trabalho, para quem aí trabalha, cara, você recebe uma pressão que aqui dali para você tá tranquilo, você passa pressões muito maiores dentro do tatame do que uma pessoa vir querer falar alto com você. Exatamente. Ou querer te desmerecer, falar alguma coisa para você. Então o jiu-jitsu ele é impressionante por causa disso, porque ele faz com que que nós tornamos pessoas melhores, né? A cada dia. Então isso que é bacana do jiu-jitsu, cara. Isso que eu curto demais. Minha academia hoje ela tem bastante competidor. Mas a gente até fala pros competidores que tudo que tá passando ali nesse momento vai passar. Né? E eu sempre falo para eles ser humilde, não ser arrogante, não ganhar a medalha e sair com o pescoço erguido só porque ganhou aquela medalha. Eu acho que a medalha ela vai enferrujar um dia, vai perder, vai ficar para trás. Então o que eu peço para eles é que eles sejam humildes e sempre trabalhem com o jiu-jitsu, né? Porque às vezes não adianta ser só campeão. Ser campeão, você vai ser ali, amanhã você vai perder. Então, eu acho que eu tô trabalhando com alguns meninos lá para já ser professores, né? Não ficar só nessa parte de atleta, que uma hora vai acabar, a gente vai ficar velho e uma hora não vai chegar. Né? Com toda essa pressão. Então tem que aprender a trabalhar com isso também. É isso mesmo. É isso mesmo. E essa parte de você ser humilde, ser educado, é uma filosofia que o esporte traz, né? Que está se acabando um pouco, a pouco, né? A gente tem que manter isso daí, né? Tem que fazer com que isso permaneça, né? Aí o cara ter respeito com o mais graduado, ter respeito ao mestre, entrar no tatame e cumprimentar. Na hora que você está no tatame ali, é uma hora de respeito, você tem que respeitar o colega, respeitar o próximo. A gente vê que você falou, em alguns lugares está se perdendo isso, mas a nossa missão, a missão aí dos mais graduados, mais antigos, é fazer com que isso não se acabe, que se mantenha, né? Porque isso é um dos valores mais importantes que tem, né? Mais do que o cara saber uma técnica, às vezes vai ter um cara ali dentro do teu tatame ali, o cara vai ter uma jornada, uma trajetória, é um cara que trabalha, é um cara que estuda. São quase todos, né? E o cara, se você for ver tecnicamente, o cara não é o melhor, a gente sabe que não é o melhor, mas é um cara que é dedicado, é um cara que se dedica, é um cara que não falta no treino, é um cara que chega no horário, é um cara que não falta com respeito com o mestre. E aí às vezes aquele cara lá tá sendo graduado, tem gente falando mal do cara, porque porra, o cara nem tão nem ganhou assim. nada, e aí isso. Tem gente que tem essa mentalidade. Mas o cara nem lutou e vai pegar a faixa, cara. Mas cada um tem uma trajetória, cada um tem uma jornada, o propósito do cara é diferente do teu. Um é ser atleta, o outro é ter aquilo ali como um lifestyle mesmo. Então a gente tem que ir entendendo isso, né? E você como professor, você tem que fazer essa leitura, né? Exato. Cada um tem um desenvolvimento, né? Como é que é para você, assim, como professor, para você fazer essa leitura e ajustar o jogo para cada um ali dentro da tua equipe? É fácil, é difícil, é desafiador? Como é que é para você? Eu acredito que a nossa postura fala por tudo, né? O aluno, ele tá sempre de olho no professor. Então, eu tento passar transparência para eles, até questão de competição. Quando eu ganho, eu tô lá às 5 horas da manhã. Quando eu perco, eu tô lá às 5 horas da manhã. Então eles têm que entender que ganhando, perdendo, você tem que estar ali. Você tem que manter o respeito, você tem que manter a disciplina. Eu ganhei, eu perdi, vai dar na mesma. Eu tenho que estar lá no outro dia, trabalhando e mostrando o jiu-jitsu para eles, né? Então acho que a postura da gente se fala por si só, né? É verdade. Eu comecei a tocar um projeto no ano passado, esse ano fez 1 ano. E para mim, assim, eu como professor sou novo, tenho ali 1 ano e pouquinho, um ano, pode falar, e 1 ano e meio mais ou menos, como professor. E eu vejo que eu aprendi muito como você sendo professor. Porque quando eu comecei lá, eu queria ensinar o jiu-jitsu para as crianças, eu estava preocupado em ensinar a técnica para as crianças e cobrar. Sim. E tal. E aí você vai mudando a tua chave na tua cabeça muito rápido. Porque no meu caso lá, que é um projeto, e é crianças, eu preciso passar valores para elas. Exatamente. Eu preciso que elas entendam os valores e não o jiu-jitsu em si. O jiu-jitsu é consequência. Se elas tiverem um valor,
saber respeitar o próximo, ajudar, o espírito de equipe, cara, automaticamente elas vão se desenvolver e a gente vai aprendendo. E a gente aprende também que você passa uma técnica, o cara ali deslancha na primeira que você mostra, o cara já faz e já incrementa alguma coisa e tal. E você mostra para outro que você fala 10 vezes e o cara na 10ª que ele aprende. Então a gente tem que ser muito flexível com isso daí, saber entender cada aluno e ir desenvolvendo um plano ali para cada um ir desenvolvendo no seu tempo, né? Mas bacana. E então, pra galera que quer conhecer a tua academia lá, você quer deixar o convite pro pessoal aí? Claro, a academia tá aberta lá das 5 da manhã às 10 da noite, tá? A gente tem nosso Instagram, Checkmate Colombo, qualquer coisa procura lá. Vou deixar na descrição do vídeo aqui o endereço, o Instagram, pra galera que quiser conhecer lá, fazer um treino. Tem treino lá, você já até me convidou, treino marrom e preto todo sábado. Tem o treino de todo sábado não, quando a gente tá viajando para algum campeonato, a gente faz geralmente é todo sábado. Tá. Quando tem algum campeonato a gente cancela, mas temos lá o treino de marrom e preto às 2h30 da tarde, né? Sem horário pra acabar. E esse é aberto para Esse é aberto para geral. E isso que é legal, né? Você fazer essa integração. Exato. Aí entre outras equipes, né? Que o mais importante é assim, é você treinar o jiu-jitsu e levar isso pra frente. Sim. Eu vejo assim que a gente não pode ter uma bandeira, né? Não pode ter essa rivalidade de bandeira. A gente segue uma bandeira, né? Eu sou da Checkmate. Mas isso não impede de eu ter amigos, né? De outras academias. Não ter essa rivalidade, né? Cada um tem a sua bandeira, cada um leva o teu... Tem bastante praticante mesmo, faixa preta praticante. Então acho que, claro que num treino de competição adulto, a gente não chama outros, outra coisa. Aí já é outros setores. Mas como é o treino de marrom e preto, é um treino de cara que trabalhou a semana toda, às vezes não conseguiu dar um treino, ele vai lá, ele sabe que ele vai ser bem recebido, vai ser um treino sem ego, não vai ter pancadaria. É um treino que a gente mais conversa do que treina. Às vezes o cara fala, não, treino de marrom e preto não vou não. Fica é o treino mais suave que tem na academia. Então eu montei esse treino para os meus amigos de outras equipes, os professores também de outras equipes, aparecer lá e fazer um treino e tomar um café depois. Que legal, não, muito bacana. Quer ver? Deixa eu pegar um negócio aqui, trouxe um negócio para você. É simbólico aí, mas espero que você goste aí por ter participado da nossa conversa e do nosso bate-papo. Valeu, Johnny. Aí, ó. Isso daí é pro cara que vive jiu-jitsu 24 horas por dia. Eu vou pôr no meu carro, Boa. Tomar o café, chegar lá um pouquinho antes das 5, tomar um cafezão aí, e já mandar o treino, né? Pessoal, que bacana aí, ó. Obrigado, Johnny. Cara, eu que agradeço você aí por esse bate-papo, né? Para o pessoal que assistiu aqui até o final, eu agradeço vocês aí. Vocês que treinam jiu-jitsu, continue treinando. Chame um amigo para treinar, convide, quanto mais gente vocês convidarem para treinar é melhor, vai ser melhor para nós, vai ser melhor para vocês. Você que está assistindo aqui e que parou de treinar por algum motivo, cara, volte, não deixe o jiu-jitsu morrer. Vamos voltar, vamos treinar, vamos continuar nessa jornada aí, porque o jiu-jitsu é incrível, né? O jiu-jitsu ele é um mundo de possibilidades e de criação ali que a gente vai fazendo e vai transformando ali o cenário do jiu-jitsu, né? Como funciona o jiu-jitsu. O jiu-jitsu antes era de um jeito e agora é totalmente diferente, evoluiu demais e cada vez vai evoluir mais. Então, se você gostou aqui desse episódio, curte aí o vídeo, deixa nos comentários que a gente vai voltar com novas histórias aqui. Até a próxima. Tamo junto, os. Valeu, pessoal. Obrigado, os. Valeu, obrigado. Valeu, Johnny, obrigado.